Olá e seja bem-vindo à nossa terceira aula, do curso Prudência entre Lobos. Vamos dar seguimento para que a gente continue aí esse assunto tão interessante, tão importante aí para a nossa vida, né? Que tem esse impacto aí. O detalhe do curso, tanto desse curso como dos outros cursos presentes no Seminário Vida Plena, é que são cursos práticos, né? Um curso onde você adquire conhecimento, você implementa o conhecimento na sua vida e aí você começa a ter melhores resultados, né? Então, no caso aqui, como eu já falei, a inocência, a ingenuidade, ela não cabe ao servo e à serva de Deus. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar desconfiado, né, de todas as coisas que esse mundo proporciona. Precisa ter bastante atenção com tudo isso. Então, quero mais uma vez aqui estar compartilhando meu slide com você. A gente viu na aula anterior toda essa rede de atuação da empresa BlackRock, né, que na verdade nada mais é um instrumento, né, a mão do inimigo atuando em diferentes áreas, né, praticamente posso dizer que todas as áreas. E agora eu quero estar compartilhando aqui o outro slide, né, essa passagem de Apocalipse no capítulo 17, versículo 2, que diz: com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Em algumas traduções, essa que eu estou lendo é a versão Almeida Corrigida Fiel, mas em outras traduções diz prostituição. Né? E isso relacionado ao quê? Isso relacionado ao, ao ensinamento, né? Ao comportamento, né? À cultura. Né? Então, tudo isso aí envolve essa prostituição que os reis da terra estiveram envolvidos. Então, se a gente vê uma revelação onde os reis da terra, no livro de Apocalipse, eles foram condenados, e eles foram condenados porque estavam envolvidos com aqui no caso, a grande prostituta, né? Então a gente precisa fazer essa relação e entender que essa camada superior, digamos assim, né? Aqueles os mais ricos do planeta, eles estão atuando ali, né, de comum acordo a serviço do adversário. Então, a gente precisa, né, ter esse entendimento para que a gente seja mais seletivo, né, para que a gente esteja mais atento, seja mais prudente, né, conforme a gente vem dizendo aqui, e preste bastante atenção naquilo que a gente faz na nossa cultura. Né? Inclusive, falando sobre cultura, a gente não deve adotar a cultura de um país ou de uma região, porque a nossa cultura ela não é daqui, ela não é de nenhum país. Né? Então não importa se nasceu no Brasil, se nasceu na Itália, na Alemanha, na França, na Argentina, não interessa. O que interessa é que você agora pertence ao reino dos céus e o reino dos céus ele tem a sua própria cultura. Então nós não devemos viver ou se adaptar à cultura do planeta, né, do mundo, porque, sabe, como sabemos, temos visto aqui, o mundo jaz no maligno. Nós devemos o que? Implementar na nossa vida e na nossa família, na nossa casa, a cultura do reino, né? E a mentalidade de Deus. Então, sem permitir que isso seja adulterado, contaminado de alguma forma. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Né? 1 Pedro 5,8. Então, um ponto aí, mais um ponto para a gente entender como que funciona esse contexto, né? Como que funciona a dinâmica de vida, né? Esse contexto atual onde nós, como povo de Deus, estamos inseridos. Né? Será que é todo mundo bonzinho, as empresas são boazinhas, os órgãos reguladores, né? As instituições são todas honestas, não tem corrupção, né? Eles cuidam da nossa saúde, eles cuidam do nosso bem-estar? Logicamente que isso é feito parcialmente, né? Até porque eles não poderiam escancarar logo, né? Porque assim com muita digamos assim, amplitude, né? Porque eles têm que se passar por bonzinho, né? Então a gente vai ver aqui, porque a mentira
ela é muito mais aceita quando ela vem num bolo de verdade. Então aí tem toda aquela coisa, e aí você vê algumas coisas que realmente são coerentes e tal. Então, quando bota uma mentira ali no meio, não se percebe, né? Quando você quer dar, por exemplo, às vezes para o cachorro um medicamento, para o animal, para o seu pet, o que é feito? Você bota na comida, você dá um jeitinho, porque em meio a tudo aquilo ali, ele não vai perceber e vai acabar comendo, né? Então é assim que é feito. A mentira, ela vem ali, ó, no meio de um monte de verdade, porque aí entra logo tudo e está tudo certo e se torna mais aceitável, né? Eu trabalho também com suplementação e os minerais, eles têm o quê? Quais são os minerais que têm a maior absorção? Aqueles que são chamados de quelado. De repente você já ouviu falar do magnésio. Então tem o magnésio quelado. O que é isso? Ele ligado aí a um elemento, geralmente um aminoácido, para tornar ele mais biodisponível, ou seja, mais utilizado pelo corpo, para ele poder atravessar a barreira intestinal para a corrente sanguínea, porque senão esse processo é prejudicado. Então, o que a gente vê? Né? Que a mentira, ela muitas das vezes, ela tem que estar o quê? Associada à meia dúzia de verdade, para que ela possa passar com mais facilidade, né? Se torna aí mais disponível, mais aceita. Então, a gente tem que um outro ponto são mudanças de mentalidade, né? É um treinamento mental que a gente vai operando para viver melhor nesse mundo, né? Operando em nós mesmos, obtendo conhecimento, conversando com pessoas que têm entendimento sobre o assunto, fazendo cursos, treinamentos, como você tem feito aqui agora, como você está fazendo. Então a gente precisa aí estar num ambiente onde as pessoas elas não são ingênuas, porque senão você vai ser ingênuo também, né? Existe essa influência do ambiente. Então são coisas que a gente deve sempre estar de olho. Então, ó, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então o adversário ele é incansável. Enquanto houver vida na Terra, né, nessa fase, até a volta de Cristo, o adversário ele vai buscar oportunidades, ocasiões que sejam favoráveis para te prejudicar. Que ocasiões são essas? Quando você começa a dar atenção a outras coisas, deixando de lado o seu investimento no reino, né? Na oração, no jejum, no conhecimento da palavra, né? No contato, né, com Deus, esse contato mais exclusivo, essa consagração. Então começa a ser dado, o adversário ele vai, digamos assim, que moldando a sua vida, né? Então a pessoa que não é atenta, né, que não é prudente, ela vai caindo nesse molde até o momento que ela fica do jeito, né, como é dito ainda, do jeito que o diabo gosta. Né? Ou seja, não precisa nem estar largado nas drogas, não. Quando ela está numa condição onde já se enfraqueceu a condição espiritual dela, agora o adversário ele pode ter bom êxito no seu ataque. E é isso que ele vai buscar. Ele vai primeiro procurar enfraquecer, né, o reino que ele quer atacar. E é isso que ele vai fazer. A sua vida, digamos assim, é um reino. Né? A sua vida ela tem que ser uma fortaleza. Mas às vezes essa fortaleza, ó, o guarda está dormindo, a torre está quebrada, o portão está aberto, e aí o inimigo entra e faz o que ele quer. Então, quando as coisas começarem a acontecer e você perceber, de repente você já até passou por isso, que o tempo que você destinava ao Senhor, agora ele está sendo ocupado com outras coisas, não importa o que seja. Não importa o que seja. Ah, mas aqui é muito importante. A gente tem que aprender a lidar, a trabalhar com prioridades. Isso é mais importante do que tudo. Disso depende da nossa vida. Né? Tem uma declaração aí do jogador de futebol Kaká, ele fala: olha, eu sirvo Jesus, eu preciso dele. Dependendo de eu ter dinheiro ou não ter dinheiro. Então, dependendo da condição, se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se dependendo da raça, dependendo de qualquer coisa. Né? Se é casado, se é divorciado, se é viúvo, se é solteiro, nós precisamos do Senhor. E não importa se está desempregado, se está empregado, se é chefe, se é funcionário, não interessa. Nós precisamos desse contato. Disso depende a nossa vida. A gente não pode, de forma alguma, deixar essa situação
se agravar a esse ponto de maneira que acabe prejudicando a nossa vida, né? Então aqui, ó, não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É isso, né? Em alguns casos, a gente vê, infelizmente, principalmente nos dias de hoje, que existem pessoas que querem, de fato, servir ao adversário, né? Tem igreja, né, de Satanás, inclusive, hoje. Mas a maioria, a grande maioria das pessoas, elas precisam ser enganadas para fazer isso. E são. Isso é o detalhe. Então, se existe esse modo, essa estratégia, né, de se camuflar, né, de se esconder ali atrás de uma roupa de ovelha, né, atrás ali de uma figura, de uma empresa, de uma pessoa, de uma instituição, seja lá o que for, de um governo, de um reinado, de uma maneira que seja aceitável, inventando justificativas, né, que sejam inquestionáveis, né, para que, na verdade, as intenções malignas que há por trás de uma ação, elas sejam bem implementadas, mas sem serem identificadas. Esse é o ponto. Não, eu vou fazer uma coisa aqui porque para o bem da humanidade. Mas a intenção não é essa. Então, a gente tem que estar atento a essa fala, né, dos governantes, porque sempre eles vão utilizar esses. Eles nunca vão falar assim, não, eu estou fazendo isso para prejudicar a sociedade. Não, estou fazendo isso porque eu quero mais dinheiro. Não, estou fazendo isso porque vai ser uma manobra aí que eu estou fazendo de corrupção. Não vai falar isso. Então, o que ele vai falar? Não, isso daqui eu estou fazendo porque é bom, porque a humanidade merece, é o povo dessa região, é o povo brasileiro, é o povo sulista, povo nordestino, enfim. Então a gente tem que estar atento a essas falas, porque elas já. Ó, quem está no planeta vivendo hoje já tem mais de 2.000 anos só de Cristo para cá, né? De experiência, de observação. A própria palavra de Deus diz que ela foi escrita, um dos objetivos é já dar para nós exemplos do que funciona e do que não funciona, exemplo da malandragem do ser humano, né? Não é só do brasileiro, não é só do carioca que é malandro, não, o ser humano, né? O adversário sempre com as suas estratégias para poder enganar a população, a sociedade, o povo, né? O ser humano, e infelizmente também pela falta de conhecimento tem enganado o povo de Deus. Então a gente vê aqui, ó, porque o adversário ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44, a gente percebe, né, que mais uma vez, né, a revelação de Deus em relação àquilo que o adversário é e o modo como ele trabalha, né? Então a Bíblia traz a revelação, né, de quem é o inimigo e de como ele trabalha. Para quê? Para que o povo de Deus esteja atento, para que o povo de Deus tenha prudência em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que se envolve, em tudo aquilo que adquire. A gente tem que ter realmente essa postura diante das coisas que nos cercam. Então a gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele não confiava nas pessoas que estavam ali ao seu redor, né? E diz a Bíblia que ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, porque ele sabia o que havia no homem. Então, é uma coisa que, mais uma coisa para a gente poder pensar. Se nem o Senhor Jesus ele confiava, porque ele sabia o que tinha dentro do ser humano, imagina nós, né? Imagina nós. A gente poder aí tá atento aí toda essa condição. Então, eu quero compartilhar mais um outro slide aqui, antes da gente estar terminando essa parte. Então, o prudente vê o mal e se esconde, e o simples passa adiante e sofre a pena. Ou seja, vê que ali existe um prejuízo mais à frente, mas mesmo assim segue, né? Provérbios 22, versículo 3. Então, o que a Bíblia está ensinando? Que se a pessoa quiser ser prudente, se você quer ser uma pessoa prudente, quando você identificar um potencial de dano, seja ele qual for, você tem que parar, tem que refletir, ver se vale a pena o risco, né? Considerar aí custo-benefício, e na maioria das vezes você vai observar que não vale a pena,
Então é você se distanciar, é você parar realmente, é você se esquivar daquele caminho, daquela atitude que você estava tomando ou daquele comportamento. Então, mas o que é o mal? Será que o mal é relativo? Essa questão já vai ficar para a próxima aula, nossa aula 4. Nos vemos lá.